O silêncio no vasto salão do palácio era tão pesado que parecia quase palpável. O sheik bilionário estava sentado, imponente em sua cadeira dourada, o olhar fixo na imensidão do deserto à janela. Mas tudo o que sentia era um vazio sufocante. 3 anos haviam se passado desde seu casamento, e nenhuma vez seu toque fora correspondido. O palácio reluzia sob o sol escaldante do emirado, seus mármores brancos e dourados refletindo uma opulência exótica. Misturava-se ao perfume delicado das flores do deserto, criando uma atmosfera que contrastava com a frieza que reinava nos corações ali dentro. Tapeçarias de seda, joias pesadas e mobiliário luxuoso revelavam o poder daquele homem, mas nada disso preenchia a solidão que o consumia. Na penumbra do salão, o sheik observava a figura deleitosa e distante da esposa. Ela caminhava com passos suaves, mas seus olhos carregavam o peso de segredos enterrados. Sua boca se fechava em linhas firmes, guardando mágoas que ele nunca ousara desvendar. Por fora, a mulher parecia uma princesa intocável, mas naquela distância havia uma armadura invisível que repelira há muito qualquer tentativa de aproximação. Ele recordava o primeiro dia do casamento, sorrisos ensaiados, promessas silenciosas, mas também barreiras erguidas pela dor que ela carregava. O distanciamento não foi escolha do sheik, mas um castelo construído por ela em volta do próprio coração. E ele, apesar do poder e riqueza, sentia-se desfazer internamente, atormentado por uma paixão reprimida e frustrada. Naquele instante, algo dentro dele estalou. Não poderia mais fingir indiferença. Aquele silêncio cortante era uma tortura, e o impelia a confrontar o que ambos temiam. Rifou a formalidade que sempre o acompanhara, e com a voz baixa, porém firme, rompeu o gelo. 3 anos, e nenhuma vez você me tocou. Por quê? Suas palavras voaram pelo salão, quebrando a rotina de distância como um trovão. Ela o fitou, o olhar carregado de uma tristeza profunda e um misto de resistência. Nada disse, apenas desviou os olhos, e o silêncio respondeu por ela. Ele não se contentaria com essa evasiva. Precisava entender o que ela escondia. Precisava sentir, tocar e ser tocado por aquela mulher que parecia tão distante e ainda assim tão perto de seu próprio coração. Não vou mais aceitar esse vazio entre nós, murmurou, quase para si mesmo. A tensão entre eles crescia, elétrica e invisível. Ela parou, a expressão se fechando. Mas quando parecia que iria se virar para sair, um gesto dele a fez hesitar. Ela, pela primeira vez, deixou escapar um tremor sutil nas mãos, um sinal quase imperceptível que revelou uma fissura em sua muralha de frieza. O sheik percebeu esse detalhe, um sinal oculto entre o silêncio e o afastamento. E algo dentro dele mudou. Aquela fragilidade escondida era uma porta entreaberta, uma promessa de que talvez, mesmo após tudo, ainda houvesse esperança. Mas o que aquela mensagem oculta significava? Quais segredos ela ainda guardava? Ele sentia que sua vida, sua percepção sobre o casamento, estavam prestes a ruir ou talvez renascer. E antes que o próximo segredo deste palácio seja revelado, certifique-se de que já faz parte da nossa jornada. Se a dor silenciosa este sheik bilionário já tocou o seu coração, deixe seu like agora. Conte nos comentários. Você acredita que o amor pode renascer após tanto tempo? Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a continuar.
Inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa saga de poder, segredos e emoções intensas. Obrigado por estar conosco. O silêncio no salão pareceu se estender como uma sombra que engolia tudo, como se o próprio tempo se retraísse diante da tensão que pairava entre eles. O sheik bilionário não tirava os olhos da esposa, a mulher que compartilhava sua vida, e ainda assim permanecia por uma muralha inacessível. Ela esfregou as mãos nervosamente, evitando o contato visual. O perfume das jasmim, sempre presente no ar do palácio, parecia agora envolver-os em uma armadilha invisível, aprisionando cada palavra não dita. E foi nesse instante que a voz dele, baixa e carregada de desejo e frustração, voltou a cruzar o vazio. "Por que tanto medo?" perguntou, a intensidade em seus olhos fazendo o fogo do deserto parecer frio diante da tempestade que rompia em seu peito. Ela fechou os olhos por um breve momento, como se a dor do passado pesasse demais para ser exposta. A sombra da hesitação tomou conta de seu rosto. Quando finalmente respondeu, sua voz trêmula deixou escapar o turbilhão contido. "Porque amar você significaria romper minha própria prisão." Essas palavras rasgaram o silêncio ainda mais fundo do que qualquer grito. O sheik sentiu o chão desmoronar sob seus pés, a superfície dura de sua arrogância se estilhaçando. Ele deu um passo hesitante na direção dela, o som da seda pocando o mármore, criando um contraste cruel com o silêncio opressor. "Diga-me, qual prisão é essa?" Sua voz agora era suave, quase quebrada. Ela ergueu o olhar e, por um instante, a frieza deu lugar a uma mistura confusa de medo e esperança. "Há segredos, sheik. Segredos que me condenam antes mesmo de você me conhecer." O sheik se inclinou, o rosto marcado pelo cansaço de anos sem um abraço verdadeiro. Aquele instante fugaz de vulnerabilidade era uma janela que ele não pensava que existisse entre eles. A atmosfera no vasto salão parecia se adensar. O peso dos anos de silêncio quase se materializava nas partículas da luz dourada que atravessavam as janelas. "Eu não vou fugir de seus segredos", disse ele, e a firmeza que outrora parecia apenas arrogância, agora se revelava como promessa. "Eu escolhi você, mesmo sem saber tudo." Ela mascou a lábio inferior, lutando contra o tremor que ameaçava escapar. Por toda a sua vida adulta, ela estivera envolta em mistérios que a mantinham refém de um passado do qual não conseguia escapar. Entre as paredes luxuosas do palácio, aquele passado parecia de repente mais próximo do que nunca. "Pode ser que esse passado nos destrua", admitiu, a voz mal mais que um sussurro. "Mas isso não fez com que deixasse de me importar com você. Só não posso entregar meu coração vazio." O sheik respirou fundo, o ar quente do deserto entrando em seus pulmões, e pela primeira vez em anos sentiu a urgência do amor pulsando mais forte que o peso do orgulho. Ele se aproximou, ficando quase ao alcance da mão dela, que tremia levemente. "Me dê uma chance para provar que podemos reconstruir." "O que perdemos?" pediu, sua voz baixa carregada de uma sinceridade que fosse capaz de derreter até a mais resistente das fortalezas. Não só como marido, mas como homem ao seu lado. Os segundos se estenderam lentos, cada um carregado com a intensidade de uma promessa silenciosa. Ela desviou o olhar para um tapete persa que parecia guardar histórias de outras épocas. Então finalmente ergueu os olhos para encontrá-lo. "E se eu não souber como amar?" A fragilidade das palavras a deixou exposta, desarmada. "Se o medo ainda me impedir de abrir minha alma?"
O sheik sorriu, um sorriso raro, leve e cheio de algo que ela não via há muito tempo, esperança. Então serei seu guia na escuridão. Mas não quero que você sofra sozinha, confidenciou. Quero ser o homem. Você mereça, mesmo que isso signifique enfrentar todos os seus fantasmas. A mulher pausou, seu coração acelerado preenchendo o vazio daquela sala. O silêncio entre eles tornou-se menos cortante, abrindo uma fresta para o que talvez pudesse ser um novo começo. Nesse ritmo compassado, o som sutil de passos distantes se interrompeu abruptamente, quebrando a intimidade que começava a florescer. Ambos se viraram lentamente. Na enorme porta de entrada, um mensageiro real, trajado com a túnica tradicional, brilhava sob o sol. Suas feições rígidas revelavam a urgência que carregava. Sheik, uma notícia que pode mudar tudo. Sua voz era grave, carregada de mistério. O sheik franzira as sobrancelhas e, num flash de inquietação, percebeu que os segredos do passado de sua esposa poderiam ser apenas o prelúdio de uma tempestade maior. Ele lançou um olhar para ela. Um convite silencioso. Estavam diante de algo que ameaçava o frágil equilíbrio conquistado naquela tarde. A mulher respirou fundo, e quando se virou para caminhar até o mensageiro, seus olhos agora brilhavam com uma determinação nunca vista antes. Diga-me, ordenou com a voz firme. Qual é essa notícia? O homem puxou de dentro da túnica um antigo envelope lacrado com o emblema do Conselho dos Emirados. O selo parecia carregar o peso de uma herança proibida. Ao tocar naquele pergaminho, o sheik sentiu o mundo ao seu redor oscilar, como se a areia do deserto fosse sugada por um redemoinho invisível. Isso pode destruir tudo o que você conhece, alertou o mensageiro. E naquele instante, a muralha invisível entre o sheik bilionário e sua esposa estremeceu. E pela primeira vez em muito tempo, ameaçou ruir diante de um segredo maior do que qualquer outro jamais revelado. O tempo parou. O poder, o luxo, o silêncio do palácio. Nada importava diante do que estava prestes a ser descoberto. E no coração do sheik bilionário, uma certeza cruel se impôs. Aquela trama ainda guardava capítulos enterrados nas areias do deserto, prontos para emergir e transformar para sempre o destino daquele casal, condenado a lutar contra o próprio amor. O que estaria escrito naquele envelope? Quais verdades e perigos aguardavam por eles? O sheik ergueu os olhos para a esposa, que agora não podia mais fugir do seu destino. E assim, entre o brilho dourado do sol e a sombra do segredo, o próximo ato daquela história começou a ser escrito. O sheik bilionário segurou o envelope antigo, com firmeza, os dedos trêmulos, traindo o equilíbrio que sua postura imponente tentava manter. A luz do sol derramada pelas janelas em arco iluminava o selo adornado por arabescos dourados, como se aquela peça carregasse o peso de 1000 segredos guardados em silêncio. A sala ficou pesada, o ar parecia rarefeito, como se o próprio palácio prendesse a respiração junto com eles. Sua esposa o encarou, os olhos brilhando em meio à sombra que há muito tempo envolvia seu rosto. Pela primeira vez, não houve recuo, apenas uma decisão silenciosa que transbordava da sua postura delicada e, ao mesmo tempo, firme. Era um instante onde a fragilidade se encontrava com a coragem. O que diz esse pergaminho? Sua voz, embora baixa, ressoou com uma urgência que fez o silêncio tremer. O mensageiro real permaneceu rígido, mas foi o sheik que tomou a iniciativa. Quebrou o lacre com cuidado, como quem temia desfazer mais do que apenas a cera. Ao desenrolar o papel de textura quase rugosa, suas pupilas dilataram em choque, e por um breve instante o mundo pareceu escurecer ao seu redor.
Uma herança amaldiçoada, murmurou ele, encarando a escrita antiga, as palavras repletas de um tom fatal. Conte-me, exigiu a esposa, encostando-se no braço da cadeira com uma tensão contida. Ele hesitou, a voz embargada pela surpresa e por memórias que não queriam vir à tona. Esse documento revela que você é herdeira legítima de um trono esquecido, distante daqui, um império abandonado no deserto, outrora poderoso, agora marcado por intrigas que jamais cessaram. Mas há mais. Seus olhos encontraram os dela e, pela primeira vez em anos, viram ali não só medo, mas uma chama de esperança, misturada a um sofrimento contido. Esse legado não é só riqueza. Tem inimigos que esperam pelo momento de nos destruir. Ela engoliu em seco, as mãos finas tremendo na beira da bancada de mármore. Por isso me afastei, sussurrou. Porque o destino que me espera é um fardo que carrego sozinha. O sheik levantou-se e andou até ela, o passo ecoando lentamente pelo salão imenso. Aproximou-se até que seu corpo quase tocasse o dela, as respirações se misturando, o calor do deserto entrando pelas janelas, fazendo o frio da incerteza se dissipar um pouco. Nunca mais estará sozinha, disse, a voz firme, sacrificando todo o orgulho para garantir aquela promessa. Vou lutar por você, pela mulher que escolhi amar e pelo destino que agora é nosso. Os olhos dela encheram-se de lágrimas contidas, que deslizaram silenciosamente pela pele iluminada pela luz morna do entardecer. Um brilho havia renascido naquele olhar, um misto de medo e determinação, mas também um vínculo invisível, irremovível, forjado por anos de dor e silêncio. Mas, sheik, o que enfrentaremos? A pergunta carregava o peso de milhares de noites de insônia. São inimigos poderosos demais para imaginar. O Conselho dos Emirados não foi movido apenas por formalidades quando enviaram isso até nós. Ele a puxou suavemente para mais perto. O palácio, com toda a sua opulência, parecia se tornar uma prisão, mas também um campo de batalha onde aquele casal poderia enfim ser um só. Então precisaremos de aliados e de segredos revelados na hora certa, respondeu. Mas nada me derrubará, nem o peso da herança, nem os fantasmas do passado. Estaremos juntos, mesmo que o mundo tente nos separar. Uma sombra cruzou a face dela, um sinal claro de que o medo ainda habitava seu coração. Mas havia também uma nova determinação, como se finalmente tivesse encontrado uma razão para não se esconder mais atrás das muralhas invisíveis que a protegiam e aprisionavam. De repente, o som distante de uma carruagem se aproximou, quebrando a frágil calma. O sheik franzira a testa. O pressentimento de que mais do que somente aquela notícia, uma tempestade maior estava prestes a desabar sobre eles. O silêncio do palácio se transformava numa antecipação elétrica, o prelúdio de batalhas internas e externas que testariam não apenas o poder, mas a fidelidade e o amor. Os negócios do deserto nunca foram tão complicados, murmurou, quase para si mesmo. Ela o observava de perto, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, encontrando nele o último refúgio de segurança. Se o passado que nos assombra busca destruir nosso presente, precisaremos ser mais fortes que ele, respondeu, erguendo a cabeça, deixando que as luzes douradas banhassem seu rosto decidido. No instante seguinte, um sussurro vindo do salão contíguo chamou a atenção do sheik. Um nome foi pronunciado com reverência e medo, desencadeando memórias que ele lutava para manter enterradas. Alim. A palavra parecia uma sombra, uma ameaça invisível que pairava no ar.
Ele voltou. O coração da mulher disparou e nos olhos do sheik uma tempestade se formou. Alim, repetiu ele, a voz carregada de um frio que poucos tinham a coragem de encarar. O último guardião da antiga ordem. Aquele que jurou proteger aquele trono e que não aceitará facilmente nosso direito a ele. O tempo pareceu parar enquanto eles se encaravam. A vastidão do deserto como pano de fundo para uma batalha que prometia sangrar mais do que apenas territórios. Era uma luta pela alma de ambos, pela reconstrução de um amor que precisaria vencer não apenas o medo, mas inimigos tão sombrios quanto as areias da noite. E naquele instante, enquanto o sol desaparecia atrás das dunas, o sheik bilionário e sua esposa sabiam que o passado, com todas as suas maldições e segredos, não permitiria que seus caminhos fossem traçados em paz. Um destino de fogo e areia se anunciava. E nada, nem ninguém, os preparara para o preço que deveriam pagar. O próximo passo reservado para eles estava à porta, e o silêncio que antes os afastava se transformava agora numa promessa inquietante. Nada mais seria como antes. O vento quente do deserto arrastava grãos de areia contra as janelas do palácio, enquanto o sheik bilionário permanecia imóvel no centro do salão, segurando o pergaminho antigo com uma mão que pela primeira vez vacilava. A luz do tênue desceder dissipava-se aos poucos, e com ela, o silêncio opressor que por anos cercara aquele lugar parecia ganhar um peso irrespirável. Sua esposa, que até então se mantivera firme, recuou o olhar, os olhos um reflexo do mar revolto que carregava dentro de si. A revelação do legado esquecido tinha desenterrado lembranças que ela bem tentou manter enterradas sob camadas de esquecimento e distância. Um império, murmurou ela, a voz quase se quebrando. Uma herança que não pedi, mas que me prometi jamais. Fugir. O sheik deu um passo lento na direção dela. O som das sandálias abafadas pelo tapete persa, que estendia-se sob seus pés. Sentiu o calor de sua presença misturado à fragilidade disfarçada, que por vezes aflorava, revelando uma mulher presa entre o medo do passado e a urgência de um futuro incerto. Ninguém pode carregar um fardo sozinho. Sua voz era um convite, uma promessa, e ao mesmo tempo um desafio. Não enquanto eu respirar. Ela respirou fundo. O aroma da flor de lótus que usava em seus cabelos, flutuando no ar. Um contraste agridoce com o cheiro metálico do destino recém-descoberto. Se havia algo que aprendeu em todos esses anos de distância, era que o esconderijo jamais seria suficiente e que o peso da história, cedo ou tarde, alcançaria até o coração mais fechado. Eles vêm atrás de mim, sheik, confessou uma lágrima insistente deslizando silenciosa pelo seu rosto. Os inimigos do passado, os fantasmas que pensei que nunca mais veria. O olhar do sheik endureceu. Suas mãos cerraram-se em punhos como pedras esculpidas pelo deserto. O poder e a fortaleza que sempre exibira exteriormente pareciam insuficientes diante daquela verdade dolorosa, mas também despertavam uma chama feroz de proteção. Então vamos enfrentá-los, disse, a voz firme e carregada de determinação. Juntos, este palácio será nossa fortaleza, não só de ouro e mármore, mas de coragem e verdade. Ela levantou o queixo com um brilho incerto, como se ainda duvidasse de sua própria força, mas ao olhar para ele, viu um reflexo de esperança que há muito havia se apagado em suas próprias esperanças. Aquele homem, que tantas vezes fora um estranho em sua cama, agora era talvez a única âncora que lhe restava. Nesse instante,
O som de passos apressados na entrada do salão quebrou a frágil tensão. Um jovem enviado da corte apareceu, com a túnica esvoaçante e o rosto marcado pela urgência. Majestade, começou ele, sem conseguir esconder o impacto. Notícias do conselho. Parece que a sua viagem de coleta de alianças será mais perigosa do que imaginávamos. O sheik franziu o senho, o pulso acelerando com aquela nova ameaça que surgia subitamente no horizonte. Sabia quão traiçoeiras podiam ser as cortes, onde alianças às vezes se transformavam em armadilhas, onde promessas de amizade ocultavam dentes afiados. Detalhes, ordenou. Quero saber tudo. O homem engoliu seco e falou rápido, quase ofegante. Aline enviou emissários ao conselho. Eles exigem sua renúncia imediata ao direito que essa herança lhe concede, ameaçando romper toda a frágil paz que ainda temos. Dizem que se você não entregar o controle, irão incendiar não apenas o emirado, mas toda a região. O sheik fechou os olhos por um breve instante, sentindo o peso do mundo desabar sobre sua vontade inabalável. Aquele nome, Aline, era um espectro que o perseguia há anos, a sombra de uma ordem antiga, implacável e vingativa. Ela se aproximou, as mãos trêmulas repousando sobre o braço do sheik, como se buscasse ali a segurança que ainda não tinha para enfrentar a tormenta. Talvez eu esteja destinada a ser uma prisioneira do passado, confessou com voz rouca. Mas hoje, não deixarei que ele destrua o que restou de nós. O sheik virou-se para encará-la. O olhar, uma mistura de admiração e desejo. O silêncio que os envolveu não era mais ausência, mas presença carregada de uma promessa não dita. Aquela batalha seria ao mesmo tempo contra inimigos externos e contra os muros que ainda os separavam. A noite caía pesada sobre o palácio, e as estrelas começavam a surgir tímidas, como testemunhas silenciosas de uma guerra que nascia nas sombras. Quando o mensageiro saiu, deixando-o só com seus pensamentos, o sheik pegou a mão dela com delicadeza e disse, mais para si mesmo do que para ela: não permitirei que nenhum inimigo nos roube o que construímos, nem que os segredos do passado destruam aquilo que poderia ser nosso futuro. Por um instante, seus olhos se encontraram, e naquele olhar, trovão se misturou com chama. A promessa inquebrável de que, mesmo diante das ameaças mais sombrias, haveria luta, resistência e, acima de tudo, a tentativa desesperada de amar e ser amado. O que o futuro reservaria, ninguém poderia prever, mas no coração daquela fortaleza dourada, entre segredos ancestrais e as dunas do deserto, o verdadeiro teste daquele amor estava apenas começando. E enquanto a porta do salão se fechava lentamente atrás do mensageiro, um sussurro veio do fundo da noite, carregado na areia que se agitava lá fora. Aline, não esquece, ele está mais perto do que nunca. O crespo luar iluminava as paredes de alabastro do palácio, filtrando-se pelas enormes janelas abertas, enquanto o silêncio entre o sheik bilionário e sua esposa parecia carregar o peso de 1000 desertos. O antigo pergaminho repousava sobre a mesa de mármore, suas letras inconfundíveis marcando o destino que agora os envolvia como tempestade iminente. Ela permaneceu imóvel por um instante, as mãos entrelaçadas firmemente no colo, os olhos buscando forças onde só encontravam memórias dolorosas. O fardo do império esquecido era tão real e cruel quanto as areias que batizavam suas noites solitárias. Aline voltou. Sua voz quebrou o ar quente da noite, carregada de um misto de temor e desespero contido. Ele não esqueceu nossa traição, nem a promessa feita a esse trono.
O sheik sentiu o peito apertar, como se um punho invisível comprimisse seu coração. As sombras dançavam ao seu redor, e ele sabia que aquela era uma guerra não só por poder, mas pela alma de uma legação enterrada em sangue e traições. Caminhou até a janela, o olhar atravessando o deserto que se estendia inquieto e vasto. A melodia distante dos ventos carregava um presságio que ele não podia ignorar. Virou-se lentamente, enfrentando os olhos da esposa que, apesar da fragilidade aparente, agora emergia firme, como uma guerreira pronta a desafiar o destino. Precisamos confrontar esses fantasmas, disse com voz grave, mas cheia de uma promessa solene. Seja qual for o preço, não deixarei que seu passado o sepulte. Ela engoliu em seco. Rosto iluminado pela luz prateada que invadiu o salão. Um raro brilho de fogo acenderam-se em seus olhos, refletindo uma determinação nova e perigosa. Há muito tempo me escondo nas sombras deste palácio, confessou, a voz embargada pelo peso das cicatrizes invisíveis. Também me escondo de mim mesma, mas sei que isso acabou. O sheik deu um passo à frente, aproximando-se com uma delicadeza que contrastava com sua imponência habitual. Tocou suavemente o rosto dela, o calor da pele entrando em sua alma como uma promessa tênue, mas real. Nunca mais ficará sozinha para carregar esse peso. Lutaremos juntos contra qualquer um que ouse ameaçar este futuro, murmurou, os dedos deslizando, hesitantes em direção às mãos delicadas que fugiam ao toque. Ela o fitou com conflito. As memórias do deserto de suas angústias lutando contra a esperança que ele ainda soltava em faíscas. O som repentino da porta se abrindo com força tensionou ainda mais o ar. Um enviado do conselho entrou às pressas, sua túnica esvoaçando com o movimento e o rosto marcado pelo desespero. Majestade, anunciou, a voz tensa e apressada. Notícias urgentes. As alianças que buscávamos oscilaram e o inimigo Alim não está. Apenas convocando tropas. Ele enviou espiões para dentro do palácio. A frase cortou o ar como um punhal invisível. O sheik cerrou os punhos, a ira flamejando em seus olhos negros. A chama da proteção se acendera com força tão feroz quanto o sol do meio-dia no deserto. Quanto tempo temos? Perguntou a voz erguendo-se firme. Dias, talvez horas, respondeu o mensageiro, estatelado pela intensidade do momento. A esposa deu um passo adiante, seu corpo tenso e decidido, como se a tormenta que se aproximava fosse um convite à revolta. Eu os conheço. Sua respiração tornou-se mais pesada, mas a coragem transbordava como um rio impetuoso. Alim não veio sozinho. Ele carrega a fúria de gerações que querem nos ver destruídos. Mas pode ter certeza, não será fácil me derrubar. O sheik olhou profundamente, vendo nela não apenas a mulher distante dos anos passados, mas a aliada incansável que ele jamais ousara esperar. Aquela frágil fortaleza que teimava em proteger seu coração ferido estava, finalmente, revelando fissuras pelas quais a esperança começava a entrar. Prepararei a guarda especial, afirmou, já decidido a agir. E você deve se fortalecer, pois a batalha será tanto externa quanto interna. Estamos cercados de inimigos que não pouparão esforços para nos destruir. Ela assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas que traziam não fraqueza, mas verdade. A porta do passado se escancarava diante deles, e cada um sabia que das cinzas renasceria ou tudo ruiria. Um vento quente varreu o salão, trazendo consigo o doce aroma das essências do deserto,
misturado à tensão eletrizante que pulsava no ar. No silêncio carregado daquele momento, o sheik sentiu a fragilidade de seu próprio coração. Aquele batalhão de emoções que se acendia em seu peito era uma luta entre o desejo de proteger e o medo de perder mais uma vez quem amava. Estamos prestes a entrar numa guerra que definirá nosso destino, confessou, a voz tão baixa que quase se perdeu na brisa noturna. Ela, com a cabeça erguida, respondeu com uma firmeza nova. Então, que seja assim. O sheik bilionário e sua esposa unidos contra o mundo, contra o passado, contra tudo. Ainda abraçados pela penumbra do salão, os olhares deles se encontraram novamente. E naquele encontro, uma força antiga despertava, a relutante promessa de um amor que resistiria a tempestades. Mas enquanto a lua avançava lentamente no céu estrelado, um sussurro distorcido chegou até eles, carregado pela areia que rodopiava lá fora. Alim está mais perto do que jamais esteve, e com aquele nome, o silêncio se rompeu pela primeira vez com verdadeiros trovões. O crepúsculo derramava sua luz morna sobre o vasto salão, tingindo as paredes de alabastro com tons dourados e laranjas, que dançavam como chamas tímidas. O silêncio, ainda pesado, não era mais fruto da distância, mas do peso inevitável da verdade recém-descoberta. O pergaminho lacrado deixava no ar um gosto amargo, o prenúncio de tempestades que desafiavam não apenas o poder, mas os corações daquele palácio. O sheik bilionário permaneceu imóvel, olhar fixo no documento que agora repousava sobre a mesa de mármore, mas seu pensamento estava longe dali. Cada palavra escrita parecia escavar feridas antigas, lembranças que ele tentava esconder, não só do mundo, mas de si mesmo. Os dedos acariciaram a superfície fria da mesa, buscando um ponto firme no mar de incertezas que se abria diante deles. Ela, sua esposa, permanecia de pé, postura ereta, mas a tensão traía o tremor contido em seus ombros. Os olhos castanhos brilhavam com uma mistura inquietante de medo e determinação, enquanto sua respiração soava ritmada, tentando domar a inquietação que fervilhava em seu peito. Pela primeira vez desde que o casamento se impusera como fato consumado, eles compartilhavam o mesmo terreno, o da vulnerabilidade abraçada, do medo que já não podia mais ser ignorado. Esse legado, ela sussurrou, a voz embargada, como se pronunciar aquelas palavras fosse desfazer um feitiço guardado por séculos. Não é apenas riqueza, nem poder. É uma chama eternamente acesa que consome tudo à sua volta. O sheik inclinou a cabeça, a mandíbula tensa, e por um breve momento, a imponente figura se dissolveu, revelando o homem por trás da máscara. Um homem que aprendeu a ser rei no silêncio e na solidão, porém que agora sentia os ventos incertos de um destino que poderia derrubá-lo. Sempre temi que esse fardo caísse sobre você, confessou, a voz rouca. Mas agora entendo que você nunca esteve sozinha nesse caminho. Eu estaria ao seu lado, não importa o quão escura seja a estrada. O ar carregado ao redor parecia comprimir-se, o calor do entardecer misturando-se ao perfume sutil do incenso que queimava em braseiros distantes. Ela desviou o olhar por um instante, buscando forças na opulência do salão, as tapeçarias de seda balançando levemente na brisa que se infiltrava pelas grades da janela, os arabescos delicados que adornavam as paredes, tudo testemunha muda dos segredos que eles carregavam. Há décadas, este império adormecido ficou à sombra das disputas internas, continuou ela, a fala mais firme desta vez. Mas Alim não esqueceu. Ele mantém viva a chama da vingança,
o juramento de preservar um legado às custas do sangue dos que nele desafiam sua autoridade. O sheik ergueu-se com a firmeza de um rei na defensiva. Sua sombra, alongada pelo sol que se punha, cobria o chão de mármore reluzente como a sombra de uma promessa. A vaidade que antes reinava em sua postura, agora transformava-se em algo quase palpável, uma força de proteção, alimentada pelo amor contido e por um orgulho não menor do que o tesouro que defendiam. Alinha o inimigo antigo, disse ele, a voz firme, compartilhando ela o peso de batalhas travadas fora do palácio, longe dos olhos que nada deveriam ver. E sua ordem não aceitarão essa herança facilmente, e seus espiões já caminham entre nós, como serpentes silenciosas à espreita. Ela aproximou-se, finalmente cedendo ao impulso que parecia fazer anos que lutavam para controlar. Seu toque foi leve, quase um sussurro sobre a pele do sheik, quebrando o último muro entre eles. O calor daquela proximidade dissipou as últimas névoas de uma distância que, embora invisível, marcava cada dia desde o casamento. Se o passado nos persegue com seus fantasmas, então enfrentemos a noite juntos, murmurou, a voz mais firme agora, carregada da força que nascia da aceitação e da coragem. Não mais muros, nem segredos que nos destruam. No entanto, mesmo com aquela promessa sussurrada, a sombra que se ergueu no horizonte era inegável. O som abrupto da porta se abrindo com força quebrou o frágil momento. Um enviado da corte entrou, suas vestes esvoaçando como a areia levada pelo vento da tempestade que se anunciava. Majestade, anunciou, a urgência tornando suas palavras afiadas. As informações do conselho são preocupantes. Alim intensificou a pressão. Espiões foram capturados. Eles preparam um ataque que poderá ser devastador não só para o emirado, mas para a própria corte. O sheik franziu o senho, uma corrente de tensão subindo pela espinha, um aperto invisível apertando seu coração. A magnitude daquele ataque ultrapassava o que haviam imaginado. Quantos dias? Indagou com voz grave. Poucas luas, senhor, informou o mensageiro, a face marcada pela sombra do medo. Ela viu o olhar dele, um eclipse de dor e decisão, e quase sem pensar estendeu a mão para segurar a dele, um gesto que dizia mais do que palavras poderiam expressar. O toque foi a centelha que inflamava uma resistência desesperada, a promessa silenciosa de não cair sem luta. Eles acreditam que podem nos derrubar com medo, disse ela, firme. Mas encontraram em mim o espírito que não será domado. O sheik respondeu com um sorriso triste, o gesto de um homem que aceita a guerra inevitável. Porém revela em seus olhos uma chama indômita, a faísca de um amor que não desistiria. Então prepare-se, murmurou ele, os dentes cerrados, para que nossa fortaleza seja nossa união, e nossa união o escudo que nenhum inimigo poderá quebrar. Um vento frio cruzou o salão, trazendo o sutil sussurro da areia que girava lá fora, como se as forças ancestrais do deserto conspirassem para escrever o próximo capítulo daquela saga. E quando a noite caiu, cobrindo o palácio com seu manto estrelado, um segredo há muito enterrado tornou-se eco nas sombras. Alim está chegando. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas um grito contido que rasgava o ar. O prelúdio de uma tempestade que testaria não só o poder, mas o coração daqueles que ousavam amar contra o destino. A escuridão já começava a envolver o salão, quando o sheik bilionário permaneceu imóvel, o olhar fixo no rosto da esposa. Agora uma mulher que carregava mais do que segredos.
carregava um destino que ameaçava soterrar tudo o que restara entre eles. O pergaminho havia lançado uma sombra fria sobre a atmosfera, e o peso da verdade pulsava silencioso entre eles, como a areia que tombava lentamente pelas ampulhetas antigas do palácio. Ela respirou fundo, a mão tremulando levemente ao repousar sobre a mesa de mármore reluzente. O aroma doce e pungente da flor de lótus ainda dançava entre eles, misturado ao perfume árido das pedras do deserto que se tornavam vermelhas sob o pôr do sol. O silêncio carregado parecia explodir, ameaçando romper a barreira de anos de distância. Alim voltou, sussurrou ela, a voz trêmula se quebrando sobre o nome que parecia carregar ecos dos antigos e sombrios tempos. Seu olhar, antes fechado, agora refletia uma tempestade contida, um desespero que lutava para não transbordar. Ele não esqueceu, não perdoa, nem a nossa escolha, nem o nosso amor. O sheik deu um passo à frente, o som de suas sandálias, deslizando sobre o tapete persa, ecoando com uma firmeza que contrastava com a insegurança que o dominava por dentro. Seu corpo parecia um monumento de poder, esmagado agora pela fragilidade que o olhar dela revelava. No fundo, ele sabia que a batalha não seria apenas política ou militar. Seria a luta para manter viva a alma daquela mulher que havia evitado seu toque por tanto tempo. Vamos enfrentá-lo, disse com uma determinação que mal disfarçava o medo. Juntos, tudo o que sou, tudo o que tenho é seu. Não permitirei que nenhum fantasma do passado nos destrua. Ela olhou para ele, seu rosto banhado pela luz morna do entardecer que entrava pelas janelas altas. A vulnerabilidade, tão rara em sua postura, deu lugar a uma força nascida da urgência. Uma parte dela ainda hesitava, amarrada aos horrores que evitara, mas outra parte clamava por liberdade, por amor, por redenção. Não foi fácil me afastar, admitiu, sua voz mais firme, embora carregada de uma tristeza antiga. Fiz isso para tentar nos proteger. Achei que o silêncio, a distância, fossem escudos, mas talvez tenham sido correntes. Ele estendeu a mão lentamente, um convite silencioso, que ela aceitou com um pequeno tremor. Seus dedos se tocaram. Um choque sutil que dissolveu anos de desconfiança e medo. A sensação da pele dela, quente e vulnerável, fez seu peito arder com uma mistura agridoce de desejo e arrependimento. Nunca mais vai carregar essa dor sozinha, prometeu ele, a voz firme, tremente de emoção. Nada será mais importante do que você e nossa união. Um momento suspenso. O relógio de parede ecoou, marcando o ritmo que o tempo parecia recusar a seguir. E então, um som seco cortou a atmosfera. O estalo abrupto da porta sendo aberta com força. O mensageiro real entrou, sua túnica esvoaçando contra o brilho dourado do crepúsculo que invadia o salão. Seu rosto sério mostrava o peso da urgência e do medo que carregava. Majestade, anunciou, a voz firme, porém tensa. O conselho recebeu informações graves. Alim intensificou suas ações. Espiões foram detectados dentro do palácio. A segurança está comprometida. O sheik franziu a testa, a tensão virando um nó apertado dentro de seu peito. Suas mãos cerraram-se em punhos, as unhas fincando na pele como se buscassem força dentro da dor. Quantos? A pergunta saiu quase como um comando, o tom carregado de autoridade e desespero. Vários, respondeu o mensageiro, evitando o olhar do soberano.
Eles não estão apenas reunindo forças do lado externo, mas já se infiltraram aqui dentro, preparando o golpe que pode ser fatal para o Emirado. A esposa, que até então estava retraída, deu um passo à frente. A luz refletia em seus olhos castanhos, que agora brilhavam com a coragem que emergia da aceitação do inevitável. Eu os conheço, disse, a voz firme. São sombras do passado que procuram nos afogar. Mas não mais. Chegou a hora de enfrentar. Não apenas com armas, mas com tudo o que somos, com nossa verdade. O sheik observou, o coração pulsando mais rápido, dividido entre a ansiedade e a admiração por aquela mulher que, mesmo escondida atrás de muros por anos, havia agora decidido encarar a tempestade ao lado dele. Prepararei a guarda, respondeu, a postura endireitando-se com a autoridade que o título impunha. Não vamos sucumbir ao medo. Este palácio será um bastião, não apenas de pedra e ouro, mas de coragem e amor. E eu, ela completou, estendendo a mão e entrelaçando seus dedos nos dele com firmeza, serei a chama que ilumina mesmo as noites mais escuras. O silêncio voltou a descer, porém carregado de uma tensão diferente. Não mais de distância ou receio, mas da iminência de uma luta que decidiria não só o poder e a herança, mas a alma daquele casamento e daquele amor desperto tão tardiamente. A noite caía como um manto pesado, cobria o palácio e os desertos com seu véu escuro e estrelado. Lá fora, as areias ondulavam, sussurrando. Histórias de guerras antigas e paixões proibidas. No fundo do salão, quase inaudível, um sussurro tomou forma entre as sombras, transportado pelo vento árido que invadia as frestas das janelas. Alim está aqui. O sheik apertou a mão da esposa, o frio da antecipação misturando-se ao calor da nova aliança que selavam, entre as ruínas do passado. Naquele instante, o que antes fora silêncio, agora era uma promessa. Poderiam ter sido anos de distância, mas aqueles grilhões estavam prestes a se quebrar. Mas para isso, teriam de enfrentar a ordem implacável que retornava para reivindicar o que acreditava ser seu, e não mediria esforços, nem piedade para apagar o que havia sido construído. E assim, sob a luz trêmula das estrelas, o destino se fechava em torno deles, tramando o próximo capítulo daquela batalha onde não apenas o poder estava em jogo, mas o coração de dois seres que finalmente ousavam amar. A noite caía lentamente sobre o palácio, envolvendo as paredes douradas e as tapeçarias de seda em um manto quase etéreo. O silêncio que preenchia o vasto salão não era mais uma ausência, mas uma presença carregada de expectativa e tensão. O sheik bilionário fitava a esposa com olhos que refletiam a chama oscilante da esperança e do medo. O pergaminho antigo repousava entre eles, como uma sombra que ameaçava destruir tudo ao seu redor, mas que também despertava uma vulnerabilidade inédita no homem poderoso que ele era. Ela permaneceu imóvel, as mãos trêmulas repousando sobre os braços da poltrona ornada com arabescos dourados. A respiração pesada traía o turbilhão que assolava seu peito, o conflito entre o desejo de fugir e a urgência de enfrentar o passado que agora batia à porta do palácio. A luz tênue do luar filtrava-se pelas janelas, lançando desenhos coruscantes que pareciam dançar no ar carregado de tensão. Aline está aqui. Sua voz saiu quase como um sussurro, carregada da dor de anos e do peso de segredos não revelados. Ele não esqueceu
nem perdoou. Nossa herança o define, mas também o condena. O sheik deu um passo silencioso à frente. O som das sandálias abafado pelos tapetes persas que revestiam o assoalho de mármore. Uma respiração profunda abriu caminho pela garganta, enquanto sua presença mais afastava do que aproximava, carregando o peso do homem que governava um império, mas sentia-se refém da própria história. Não permitirei que ele nos destrua. Sua voz soou firme, porém crivada de uma angústia que só olhos que amam conseguem ler. Este palácio, esta união, são mais do que ouro e alianças forjadas no papel. São nossa fortaleza. Ela ergueu lentamente o rosto, um brilho tênue e incerto surgindo em sua expressão. A parede invisível que antes o separava parecia ceder lentamente, revelando a mulher forte que jamais deixara de ser, mesmo diante do silêncio cruel que os anos impuseram. Eu me afastei para protegê-lo, confessou, a voz embargada, o olhar perdido nas sombras da luz. Mas talvez tenha sido o pior dos castigos. Não só para nós, mas para mim mesma. O sheik estendeu a mão e desta vez não houve hesitação. Os dedos dela se entrelaçaram aos seus, e o toque caloroso rompeu o abismo gelado que o tempo havia cavado entre eles. Um pequeno tremor percorreu o corpo dela, tão sutil quanto uma brisa do deserto, mas forte o suficiente para reacender uma chama esquecida. Nunca mais carregará esse fardo sozinha, garantiu ele, a voz carregada de uma promessa tão antiga quanto as areias do deserto. Lutarei contra todos os fantasmas que ameaçam nos apagar. O momento, delicado e explosivo ao mesmo tempo, foi interrompido pelo ranger da porta, que se abriu abruptamente. O mensageiro da corte entrou apressado, a túnica esvoaçando como as nuvens de tempestade que às vezes cruzavam o céu do emirado. Majestade, anunciou, a voz carregada de urgência. As notícias do conselho são alarmantes. A linha intensificou suas ações. Espiões foram descobertos dentro do palácio. A ameaça é iminente. O olhar do sheik endureceu como o mármore da sala, a mandíbula cerrada como se tentasse aprisionar o vendaval que agora ameaçava seu mundo. As palavras do mensageiro retumbaram em sua mente com o peso esmagador de uma sentença. Quanto tempo temos? Sua voz foi baixa, porém impuseram respeito e comando. Dias, talvez horas, respondeu o homem, tentando disfarçar a angústia que o dominava. Ela deu um passo à frente, o corpo ainda frágil, mas a alma renovada pela determinação que brilhou em seus olhos. O medo, a culpa e o passado não a fariam recuar desta vez. Eu os conheço. Sua voz era firme, carregada de uma força surpreendente. São espectros do passado que buscam nos afundar, mas não mais. Hoje enfrentaremos a tempestade. Ele olhou para ela com um misto de admiração e alívio. A mulher que há anos resistia a cada tentativa dele de se aproximar agora se levantava como a parceira que ele sempre desejara. Prepararei a guarda pessoal, disse ele, erguendo a voz contra a sombra que se avizinhava. Este palácio será nossa fenda contra a escuridão. E eu, respondeu ela, entrelaçando os dedos ainda mais firmemente, serei a chama que ilumina cada passo nesse caminho de trevas. O salão, antes opressivo e silencioso, agora vibrava com um novo ritmo. O pulso acelerado de corações que se encontravam no limite do medo e da esperança. O sussurro do vento árido que se infiltrava pelas janelas parecia entoar uma canção antiga de guerra e amor. O sheik sentiu o peso da responsabilidade afundar-se em seus ombros, mas também o impulso avassalador de proteger o que finalmente começava a florescer entre eles, na penumbra.
que antecedia a noite. Um som distante invadiu o salão, um leve bater de asas, quase invisível. Uma figura encapuzada, proposta até então como sombra, revelou-se escondida entre as colunas. Um espião. Os olhos do sheik se fixaram naquele intruso, como um raio cortando a escuridão. Alim não apenas se aproxima, murmurou com a voz carregada de uma ameaça velada. Ele já está dentro de nossos muros. O coração da esposa apertou, um presságio gelado que esfriava o ar ao redor. E enquanto as estrelas surgiam no céu do deserto, a certeza se firmava. A verdadeira batalha, aquela que definiria não só o futuro do Emirado, mas a alma de um amor renascido, estava prestes a começar. O sol despontava preguiçoso no horizonte, espalhando tons dourados que envolviam o palácio em um abraço caloroso. E novo, o silêncio profundo que por anos reinara entre o sheik bilionário e sua esposa havia cedido lugar a uma calmaria doce e promissora, como a primeira brisa que anuncia a aurora após a tempestade. Ele estava encostado na janela, observando as dunas que se estendiam como um mar suspenso na imensidão do deserto. Sua mão repousava suavemente sobre a mesa próxima, ainda segura, agora, pela delicada palma da mulher ao seu lado. Ela olhava para o mar de areia, com olhos claros, sem mais muros, sem segredos, apenas a aceitação serena de quem finalmente se permitiu viver. O peso do passado não nos derrubou, murmurou ela, a voz calma como um sussurro que se transformava em refrão de esperança. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que há muito não brotava em seus lábios. O sorriso de um homem que renasce ao lado da esposa que, antes distante, havia decidido tornar-se seu abrigo, sua coragem. Nunca estivemos realmente sozinhos, respondeu ele, os olhos carregados de uma ternura conquistada a duras lutas. Você foi minha fortaleza, mesmo quando parecia inacessível. O aroma fresco das flores do deserto invadia o salão, mesclando-se ao calor suave da manhã. Lá fora, o jardim florescia vibrante, testemunha silenciosa da transformação que acontecera dentro das paredes imponentes. As rosas desabrochavam como as promessas que finalmente haviam sido cumpridas. Naquele instante a porta se abriu suavemente, revelando o mensageiro real que trazera notícias angustiantes há meses. Agora seus passos eram diferentes, firmes, reverentes, como quem reconhece uma vitória ganha não apenas com armas, mas com o poder invisível do amor e da luta conjunta. Majestade, disse ele, inclinando a cabeça, o conselho reconhece sua decisão. A união de vocês fortalece não apenas o Emirado, mas todo o legado que parecia perdido. O nome de Alim está dissolvido em sombras, seus seguidores dispersos como as areias ao vento. O sheik apertou a mão da esposa com uma firmeza que não deixava margem para dúvidas. Depois de tanto tempo de batalha, a harmonia brotava linda como a luz que agora preenchia cada canto da morada. O inimigo não resistiu à força do que construímos, disse, e na voz dele havia uma mistura de triunfo e gratidão. Nosso amor foi a maior herança que jamais teria imaginado receber. Ela o fitou, os olhos brilhando com lágrimas contidas que agora corriam livres. Era a catarse do sofrimento que deram fim, da distância que se tornou ponte, do medo que renunciou às sombras do passado. Hoje somos mais do que sheik e esposa, declarou com firmeza. Somos dois corações que escolheram lutar, perdoar e amar. Somos um gesto de coragem em meio ao deserto da dor. Em um gesto espontâneo,
Ele a puxou para perto, os corpos finalmente se encaixando com a naturalidade de quem se reencontra após longas estações de inverno. Não havia pressa nas mãos que se entrelaçavam, nem palavras desnecessárias. O silêncio era agora a melodia mais sincera, a comunicação mais profunda. O olhar deles contava o que o tempo havia silenciado, a reconstrução de um amor inquebrável. A corte já começava a se reunir nos salões vizinhos, ansiosos para testemunhar a nova era que se anunciava. Os rostos sérios deram lugar a sorrisos de alívio e esperança, e entre eles, o brilho das crianças que logo nasceriam para renovar o legado do casal. Eles dizem que nenhum império resiste a guerras eternas, sussurrou ela, a mão pousada ternamente sobre o ventre já prometido pelo tempo. Mas nós provamos que o verdadeiro poder está na união e na fé no amanhã. Ele a beijou as mãos. Um gesto antigo, reverente, mas carregado de um significado novo. O compromisso renovado de um homem que, finalmente, despia a armadura para ser apenas quem sempre desejou ser. Nosso futuro começa agora, afirmou o sheik bilionário, a voz firme, moldando o destino com a força da esperança. E prometo que enquanto eu respirar, nenhum vento será forte o suficiente para nos separar. Por entre as colunas douradas, o olhar do casal cruzou-se uma última vez naquela manhã iluminada, como se ambos soubessem que dali em diante o que viesse só teria um nome: felicidade, construída tijolo a tijolo, passo a passo, no árido, porém fértil, solo do deserto. E enquanto os primeiros raios do sol banhavam o palácio, o sheik bilionário, seguro e sereno, soube que era ali, naquele presente conquistado com dor e luta, que seu verdadeiro império nascera. O amor que finalmente encontrara abrigo, para nunca mais fugir. O silêncio que antes pesava no salão era agora somente o eco das memórias, que por fim se dissolviam à sombra da paz plena que invadia seus corações. E assim, o último capítulo daquela história de poder, segredos e redenção chegava ao fim, não como um adeus, mas como o eterno começo de um amor que venceu todas as tempestades.